Quem escreve prosa tem cachorro, quem escreve poema tem gato. Mas na verdade é só uma brincadeira, Ah, porque me explica essa história, porque eu tenho cachorro, quero saber. tem gente que se mete a escrever história de família e acaba arrumando encrenca com todos os familiares. E tem gente que começa a trabalhar essa ideia dos ancestrais e realmente descobre uma literatura, né? Que a gente chama de literatura do testemunho, né? Foi interessante É. essa correlação que você está fazendo entre a cozinha e a literatura, porque para mim isso faz todo sentido, assim. Eu cozinho e gosto de cozinhar e é a conexão que eu tenho com os meus antepassados. Uhum. Olá, eu sou Flávia Torres e esse é o Pitaia Cast, que vai deixar você mais saudável consumindo conteúdos. Afinal, informação também alimenta. Hoje a minha conversa aqui é com Marcílio Godoy. Ele é jornalista, arquiteto, escritor, é doutor em literatura brasileira pela USP e a gente vai conversar sobre literatura de memória, assim, e como as memórias pessoais podem traduzir momentos marcantes da sociedade para a literatura. Bem-vindo, Marcílio, tudo bom? Tudo ótimo. Flávia, é um prazer estar aqui, né? Eu assisto o Pitai às vezes um ou outro episódio. Eu falei assim, um dia eu vou lá. E Ai, agora deu chegou a certo, hora. né, chegou a hora. E eu aproveito para pedir para você que está assistindo já deixar seu like, se inscrever no canal, e se você está nos ouvindo pelas plataformas de podcast, deixe estrelinhas e siga o PitaiaCast. Nós também estamos no Instagram, @PitaiaCast, e se você gosta desse tipo de conteúdo, passe para as amigas e amigos pelo WhatsApp. Marcílio, eu vou começar aqui já falando sobre o seu último lançamento. Ah, que legal. Eh, eu queria que você falasse um pouquinho. É um livro que se chama Chamada e é Uhum. um livro de poemas. Sim. Eh, é um estilo que você também passeia, né? A gente vai Uhum. falar sobre memórias, mas aqui Uhum. são memórias em formato de poemas, né? Sim, tem um toque Conta um pouquinho. memorialista nesse livro, sim. Na verdade, eu transito pela poesia, pela prosa e pelo romance, assim, de uma forma bem natural. Se eu fosse fazer uma definição disso, dessa diferença, né, que as pessoas costumam fazer entre prosa e Aham. poesia, é bastante difícil, mas eu diria que quem escreve prosa tem cachorro, quem escreve poema tem gato. Mas na verdade é só uma brincadeira, Ah, porque me explica essa história, porque eu tenho cachorro, quero saber. então você é mais da prosa, tá vendo? O que confirma a minha teoria. Não, é porque realmente o temperamento de um gato, ele Hum, tem essa coisa mais, sabe, contorcida, que ele vai, dá a volta, ele tem um pensamento não linear. O cachorro não, você sai para passear com ele te dá a guia e ele vai andando com você reto, igual é uma prosa. Você vai caminhando por aquele texto, né? Então é uma brincadeira, assim. Eu costumo também figurar que, para mim, pela minha experiência, escrever prosa é mais ou menos como desenhar com a mão direita, normal, porque eu sou destro. uhum, Mas quando eu vou desenhar com a mão esquerda, para mim isso é poesia, entendeu? Porque é cheio de estranhamento, é cheio de uma outra, de uma autodescoberta, de uma coisa que não é comum, e o resultado ele sai realmente arte da mesma forma, mas ele uhum, sai uhum. com um toque diferente no olhar, né? E você tem preferência por gato ou cachorro? Na verdade, eu tenho um cachorro, e eu me sinto mais facilmente escrevendo crônicas, então, assim, eu sou um cronista do cotidiano, assim, então o cachorro é uma coisa que parece mais comigo, eu sou mais assim. Mas eu vivi com uma gata durante alguns anos, que é a gata do meu filho. Agora ele já não mora mais comigo, o Pedro, mas eu convivi e entendi um pouco mais dos gatos a ponto de formular essa diferença, assim, para Uhum, ficar bastante didático para quem está ouvindo a gente, né? que legal. Eu não sei, eu acho que eu ainda sou cachorro, mas eu Uhum. acho interessante se aventurar pelo gato, porque realmente É tem uma esse coisa. tem um estranhamento, né. É, é Interessante. um mistério e eles são muito, além de fofinhos, evidentemente, né? Mas é muito além disso, sabe? É. Eles têm um mistério assim que a gente só descobre tendo, sabe?
é E verdade. eu tinha aflição de gato, eu não gostava de gato. Uhum. Mas depois, no convívio, você começa a ver que aquilo é assim como a poesia, Uhum. ele vai te pegando e quando você vê, você já está dentro desse contexto poético. E o Chamada é um livro que ele tem Pessoal, muito, tô deixando aqui na tela, tá? A imagem da capa. ele tem muito do memorialismo mineiro, né? Que é uma coisa que me formou como autor, né? Aquela coisa do Paulo Mendes Campos, do Rubem Braga, do Uhum, Drummond, uhum. que são as minhas referências autorais assim mais importantes, né? E que o Hélio Peregrino, enfim, esses cavaleiros do Apocalipse aí que a gente fala, né? Do Otto Lara Rezende, enfim, são pessoas que me fizeram a cabeça, por assim dizer, né? Uhum. E o livro tem poemas, a maioria deles ligados à memória de família e de Belo Horizonte, de Minas, mas evidentemente que uma memória universal, assim, né? Então vale a pena ler. Se você quiser, depois eu posso ler um dos Com poemas para. certeza. Tô querendo muito. No final, eu quero que você Que legal. leia um pra gente. Você sabe que, né, você é um especialista nessa literatura de memorialismo, né? Você tem um trabalho muito interessante, Uhum, inclusive começando com a própria família. Eu acho que uhum, você começou sim, a entrar nesse terreno uhum. começando exatamente por Foi dentro, né. E um dia eu estava conversando com uma escritora que eu gosto muito, que é a Andrea Del Fuego, que ai, escreveu Os Malaquias, que também é, de maravilhoso. certa forma, uma obra Uhum, em outro formato, mas uhum. também, Tem né, um que toque familiar, né? tem. Porque, na verdade, aquela história foi baseada em familiares dela mesmo, Uhum. né. E aí eu estava falando com ela, fui fazer uma oficina de escrita com Ai, ela, que e legal. eu estava falando que às vezes eu me senti um pouco travada, Uhum, e ela me falou: "Olha, você precisa escrever sobre os seus ancestrais, uhum, porque depois disso as coisas vão fluir". uhum, Você sente como que você lidou com isso? uhum. Porque você começou também, Sim, né, falando sobre os dos teus ancestrais. sim. E que caminho que isso deu para você? Eu acho que um background meio relativo, assim. Não dá pra gente colocar isso como uma verdade, assim. Tem gente que Hum, se mete a escrever história de família e acaba arrumando encrenca com todos os familiares, né? hum, E tem gente que começa a trabalhar essa ideia dos ancestrais e realmente descobre uma literatura, né? Que a gente chama de literatura do testemunho, né? E começa a mergulhar fundo na sua existência, nos seus antepassados, o que pode ser uma coisa muito boa, eu recomendo, mas também psicanaliticamente pode causar algum encontro assim indesejável, porque você, afinal de contas, mergulha nisso, né? uhum, No meu caso, eu sempre trabalhei com a memória das empresas, né? Eu tinha uma empresa de produtos editoriais, uma editora de conteúdo, onde eu fazia os livros contando as histórias das empresas, né? Então, eu já contei a história de várias empresas e trabalhei no departamento de comunicação de muitas outras editoras, uhum, fazendo esse tipo de trabalho, contando histórias de escolas, de, de, de comércio, e sempre indo ali atrás e fazendo a linha do tempo. É sempre um trabalho muito legal. E quando eu vi meus pais envelhecendo, no início desse século, eu falei assim, ou eu recolho esse negócio agora, porque eu já tive uma noção da dimensão, da profundidade do tempo, né? uhum, E aí, a família é muito grande, são 9 filhos, assim, e aí eu resolvi ir atrás disso. Eu sempre vivi numa casa, ao contrário da maioria dos escritores, né, que tem aquela casa, praticamente os escritores nascem em bibliotecas, né? uhum, uhum, Não é o meu caso, lá em casa não tinha nem vitrola, não tinha um livro, não tinha revista, né? Uma família de classe média baixa, a gente não tinha, tinha que lutar pela sobrevivência, né? Então a gente não tinha essa facilidade do acesso à literatura. Eu fui descobrir a literatura estudando um livro para o vestibular, assim, que um professor meu falou assim, olha, você tem que ler para o vestibular. Eu era o único no colégio estadual que ia fazer vestibular, para você ter uma ideia. hum. Então, e aí ele me falou assim, ó, você tem que ler, você vai fazer vestibular, você tem que ler os livros. Aí eu me lembro que tinha o Dom Casmurro indicado. Ah, que E legal. eu tentava ler o Dom Casmurro e não conseguia. Apesar de hoje eu ler o Machado e falar assim, gente, é uma estrutura tão direta, né? É assim, o sujeito, o verbo, o predicado é uma coisa simples, ele não faz inversões, não é uma coisa complexa. Mas para mim eu não tinha ferramental para aquilo. Uhum, E aí ele me indicou um outro livro
para eu ler antes de ler o Machado. Então, isso foi uma forma de um outro livro que teoricamente era mais Você simples, né? lembra qual que era? Na verdade, é um autor que nasceu em Uberaba, chama Campos de Carvalho, Hum, e o livro chama A Lua Vem da Ásia. hum. Até hoje é um dos meus livros favoritos, assim, porque ele conta a história de um louco, e esse louco é uma prosa muito maluca, né? E ele vai para Paris, ele mora debaixo do Pont Neuf, e ele começa. Você sente que é uma literatura assim de manicômio, mas com muito humor. E aí, a hora que eu vi, eu tinha lido o livro. Aquilo foi uma sensação muito boa, assim, foi o meu encontro. Eu tinha 18 anos, eu estava na. E assim, aí foi o primeiro livro que eu li praticamente, entendeu? Então, a partir dali, eu me deu um estalo e eu passei a descobrir que era uma coisa que eu amava fazer, né? Então, para mim veio assim, através da história dos meus pais. Eu mudei para São Paulo há 30 anos e deixei lá em BH alguns dos meus computadores, que eu tinha uma empresa de projetos, né? Eu sou Uhum, arquiteto, e aí ele ficou num computador 246, daqueles antigos, sabe? aham. Antes do Pentium ainda. E aí ele ficou lá catando milho. Ele fez um curso de Word e aí ele começou a contar os casos e as histórias. E eu Que chegava lá e demais. falava assim, pai, que histórias são essas? E aí eu comecei a editar os textos dele. E aí a gente criou esses livros de memórias que me deu muita base para depois fazer a minha obra, assim, que eu não gosto de chamar de obra porque fica muito pretensioso, mas fazer os meus livros Uhum, depois. uhum. E aí eu comecei com a literatura infanto-juvenil, depois eu fui para uma coisa, alguns livros de poema, de crônicas, então a coisa veio até que eu cheguei no romance, então foi devagarzinho, assim. Eu acho que a experiência é pessoal, cada um tem uma, né? Uhum. Mas a minha foi assim. Mas você não teve nenhum perrengue. Você falou que tem gente que passa perrengue, que começa a falar das pessoas. Eu vejo a Tati Bernardi fala muito disso, né? Que às vezes Aham. tem uns parentes dela que brigam, que acham É, tem um estranhamento. é. Os É... meus não brigam, mas eles ficam bem quietinhos. Não falam nada, Não né? falam nada, mas o silêncio corrói, né? Então, É verdade. mas assim, não, nunca tive nenhum perrengue nesse sentido, mas o que eu digo também do incômodo é de você descobrir realmente quem você é, sabe? E muitas vezes isso é muito legal, mas às vezes é perigoso, né? Assim, é como Uhum. fazer análise. É, Tem um pouco desse, é um desse análogo, assim. mergulho. É verdade. Mas vamos mostrar então, vai aproveitar para mostrar o que que você tem dessa fase. Qual foi? Foi esse o pé da serra que você pegou Esse aqui o eu que? trabalhei com os contos do meu pai. E aí depois disso, eu senti que a gente ainda fez um outro que chama Beira do Rio, que não está aqui. Aí Tá. depois eu senti, ele já estava, e ele adorava, porque para ele era assim, com uma certa idade ele teve que vender o carro, que ele adorava o carrinho dele. Hum. E aí, mas ao mesmo tempo ele sentia que ele era um autor, sabe? Assim, que ele publicava, a gente lançava na livraria lá Ah, de isso é Belo muito Horizonte. legal. Então isso dava uma autoestima muito forte para Uhum, ele. Ele passou de 90, muito em função dessa alegria que ele teve uhum. com a literatura. É uma figura muito legal. E esse aqui no final, eu já consegui alinhavar os textos dele, do seu Marciano da Costa Godoy, como um romance. Então a coisa essa era um Ah, jeito que o pai dele falava, sempre quando terminava uma conversa, coisa ele é essa. dizia: É, a coisa é essa. Então, e aí eu forjei um romance a partir dos contos, sabe? Foi uma coisa que me deu uma cancha legal. Depois escrevi livros de receitas. Uhum. Esses de receita, eu sou fã número um desses aqui. Eles são muito, assim, eu fiz um primeiro que seria esse aqui, que era um Ah, caderninho assim para ficar na cozinha, aham. né? Falando dos pratos, né? E tem tem uns textos de apresentação. Aí deu tão certo, as pessoas ficavam me cobrando isso aqui, aí eu resolvi fazer um negócio direito. Aí esse aqui já é um livro que tem uma série de textos que vão se eh, miscuindo, assim, meio se misturando às três partes do livro, que são, que eu brinco que é o Dom Covim, né, que é a cozinha dos pratos, o Oncotô, que são as quitandas, É uma e o graça. Poncovô, que são os doces, que é o final, né? Então eu coloquei o livro, eu trabalhei graficamente o livro como se fosse os paninhos dela, sabe? Que ela adorava, um crochê. E Uhum. aí o Fernando Luterbach, que é o fotógrafo, fez um trabalho lindo de fotografar a cozinha, que a gente foi para casa de um irmão meu que tinha forno de lenha, fogão a lenha.
Então, assim, e aí a gente conta ali, você vai, o que que tá por trás de um tropeiro, de uma feijoada, Aham. de uma costelinha, de um pão de queijo, de um, sabe, tanta coisa, tanta história. E no meio dessas histórias vão crônicas de família, então fica um livro muito interessante. Ficou mesmo. É esgotado, peça rara, assim, é É. difícil, todo mundo corre atrás do livro, porque hoje a gente não fez mais tiragens, né? Aham. Mas depois disso aí eu comecei a escrever os meus livros, que passei pela essa parte mais infanto-juvenil, né? Que aqui é um livro, A Pequena Carta, que conta a história da carta de caminha para as crianças, né? Que é uma introdução Uhum. dessa nossa primeira reportagem para as crianças. Esse aqui é um livro que eu ganhei o prêmio Barco a Vapor com ele, que é a inacreditável história do diminuto Senhor Minúsculo, que é um personagem que entra dentro da máquina de escrever e começa a mudar o sentido das palavras, é uma Que legal. graça. E esse outro aqui é sobre a obra do Rosa, que ele é ilustrado pelo Cláudio Reis, que é um grande amigo, e aí os desenhos são lindos e eu vou caminhando pelos verbetes do Rosa, tá vendo? Até uns desenhos dele Tá. incríveis, que tem muito a ver com o sertão, né? Demais. E depois no final a gente chega na obra, no verbete principal, que é o do João Guimarães Rosa. Uhum. Então são textos bastante, assim, também de novo em prosa poética, né? Uhum. Que é Uhum. a forma que eu me vejo mais escrevendo, né? Que legal, hein? Então são muitas formas de expressão, assim. Aí depois eu passei para a crônica, né? Que é uma Uhum. coleta das crônicas. Muitas dessas crônicas elas nasceram na rede, né? Aliás, eu queria te perguntar uma coisa sobre isso, assim. Uhum, Você é muito ativo nas redes, uhum. você escreve textões, Pois né? é, olha. Né? Porque que chamamos, né, nas redes de textões. Assim, isso é uma coisa que a gente percebe que é uma coisa do seu dia a dia, Uhum, né? Que te acompanha. E assim, se diferencia essa escrita cotidiana, com o que você publica? uhum, Como que é esse processo de escrever todo dia e postar essa coisa uhum. cotidiana do que você fazer uma obra? Como que É, você... eu entrei tarde nas redes, assim, mas eu tenho uma experiência também, de novo, muito pessoal, porque meus filhos falam assim: Nossa, pai, Facebook é muito coisa de velho. Aí eu falo assim: Não, na verdade, eu me sinto mais à vontade no Facebook porque eu tenho um público maior lá. Mas o que aconteceu no Face é que aos poucos, assim, de 2013 para cá, tem uns 12 anos que eu tenho o Face. E aí eu fui criando uma audiência, vamos chamar assim, muito fiel, muito participativa. Então é interessante, mas eu faço como se fosse uma oficina, sabe? Eu trabalho como laboratório. Então Hum, nada do que está ali é uma coisa que vai para o livro. uhum, Eventualmente até vai, mas não é uma coisa planejada para ser impressa, porque o livro impresso ele tem uma outra temperatura, né? No caso do Face e do Insta, são essas duas redes que eu me vejo mais, eu consigo estabelecer um diálogo muito interessante assim com as pessoas. Então, os textões é engraçado que é os que têm mais like. Às vezes eu tenho textos que as pessoas eh, colocam um outro nome como autoria, e o texto fica apócrifo rodando assim com milhares de likes em outros, e aí eu vejo aquele texto é meu. Então é muito engraçado. Você fala assim, gente, por que que a pessoa trocou o meu nome? Por que que não colocou o meu nome? Aí as pessoas colocam, outro dia eles colocaram o nome do Renato Janine Ribeiro. Aí o Renato me sério? mandou uma mensagem, falou assim, eu não tenho culpa disso, as pessoas, eu publiquei o seu texto no meu, e aí as pessoas, Ah, porque eu tá, publiquei o confundiram. seu, Tá. eu compartilhei o seu texto, as pessoas copiam e Mas, colocam lá, Renato Geni Ribeiro, não sou eu, desculpa, não fui eu que fiz isso. Eu falei, assim, imagina, eu sei como é que funciona isso. uhum, Mas então, assim, alguns poemas eu vou trabalhando, eu troco um pouco, às vezes eu mudo o título, às vezes uma reação que a pessoa teve com algumas. Então, no Insta, às vezes eu coloco muitas imagens trabalhando com textos mais curtos, que é essa a temperatura do Insta, né? Então, eu sinceramente não sei o que que é aquilo, porque eu não tenho esse contato muito direto com as redes, assim, eu não trabalho, mas é interessante por dois motivos. O primeiro é que você não tem aquela angústia de não estar publicado, né? Que é uma coisa que publica-se automaticamente. Então você tem uma uhum, relação muito imediata com o público, e isso tira um pouco da angústia do escritor de uhum. ficar, né?
E o segundo é o seu público, porque, por exemplo, quando eu vou lançar um livro, eu publico lá que eu vou lançar o livro, então as pessoas vão e no direct as pessoas me pedem o livro, eu vendo, sei lá, uma meia dúzia de livros por semana, então, assim, não é muito, mas, assim, vai aos poucos e a gente vai criando um público. É uma relação, Uhum. assim, porque só agora mesmo que eu estou me dando o direito de ser só escritor. Então, durante muito tempo, eu fui editor, eu fui arquiteto, fui jornalista. É uma história E agora eu estou tentando viver da literatura, Uhum. faço algumas mentorias, de vez em quando eu dou alguns cursos, devo dar um clube de leitura no Sesc no mês que vem. Então, assim, a gente tem outras fontezinhas de renda, mas. A ideia é tentar agora caminhar uma obra um pouco mais coesa, assim, né? E que ela já Aham. começou por esse Como Escovar os Dentes no Incêndio, que é um livro de contos. Ah, esse que eu te perguntar se você tinha contos. Pois é, os contos que Esse. foram reunidos aqui Uhum. nesse Como Escovar os Dentes e o romance, né? O Ah, legal. Etelvina, que esse é uma coisa que eu acho que cobre muito a curiosidade, né? Que as pessoas têm, que é assim, por como que uma história familiar, né? Um livro de memórias pode ser literatura? É Uhum. uma pergunta que eles sempre me fazem. Uhum. E realmente foi o grande desafio para mim, porque eu tinha o sonho de um dia escrever a biografia da minha mãe. Só que isso para mim me parecia tão local, tão de interesse só familiar. Eu acho que eu te fiz essa pergunta, acho que faz uns 20 anos. Você já tinha me dado o livro do seu pai, eu tinha, Uhum, tava rolando um grupo, aquela coisa de início de grupo de família, e as pessoas contando causos, assim, da família. aham, E eu lembro que eu te perguntei isso, exatamente. Muita gente me é, faz essa é, pergunta. e É, aí, será que isso dá alguma coisa? Aí você falou, faz sem uhum, compromisso, vai é, fazendo, né? é. É o que a gente precisa sempre lidar hoje, é a ideia da forma e do conteúdo, né? Então, quando a gente está escrevendo um livro, não é só o espelho da nossa vaidade de colocar ali a história dos nossos antepassados ou mesmo a nossa Hum, história, né? Eu acho que a gente precisa pensar a literatura como um projeto editorial, como uma visão do seu tempo, né? Das suas questões, né? Então, a Etelvina, ela não é, nesse livro, ela não é mais a minha mãe, entendeu? uhum, A voz é toda trabalhada, o trabalho com a linguagem foi muito detido para que eu desse a temperatura que a personagem pedia, que é uma mulher que foi silenciada a vida toda para servir ao marido e servir aos filhos, e que ela amava fazer isso, e servir à religião. Então, assim, muitas pessoas leem o livro, e por isso que tem grupo de leitura, porque as pessoas se apaixonam pela personagem, pelo carisma de a gente identificar nas nossas tias, nas nossas avós. E as mulheres de hoje, já, graças a Deus, já têm uma outra percepção, uma uhum, outra uhum, visão de mundo que elas podem não ser o que a Etelvina foi, né? Então, uhum. ela é uma história que tem um encaminhamento, sem drama, evidentemente, porque isso também é uma das coisas da. Você não pode ser autoindulgente, né? Você não pode fazer uma coisa que tenha um peso muito frágil e que tenha um coitadismo, assim, Hum, então, esse é o grande desafio, né? E ler muito, né? Porque eu acho que a leitura dos mestres é que uhum, nos faz eliminar alguns vícios de linguagem que pode fazer de um livro de memórias um grande feito literário, ou pode fazer dele um mero registro de família, uhum. o que é muito bom também. Não, Também, claro não é que uma tem coisa. Tem seu lugar, o sim, seu o lugar e seu seu interesse, objetivo, até né? histórico, com Aproveitando isso certeza. que você está falando, até do assunto do romance da Etelvina, esse livro maravilhoso que você fez, nesse caso do livro de receita, nos dois livros de receita, né? Uhum. É, tem muita afetividade, eu acho que retrata toda essa questão, permeia, acho que o livro todo, a Com afetividade certeza. relacionada a esse cuidado. Uhum, Eh, isso é uma questão ainda que me instiga muito, principalmente uhum, hoje. uhum, Eh, eu queria saber o que que você acha, assim, disso, do cuidado, uhum, especificamente o fazer comida, o uhum, nutrir, ser visto como cuidado, ou você falou do uhum. coitadismo, achei uma É, palavra interessante, uhum, eh, do fardo. É uma coisa complexa, eu até uhum, estou pensando em fazer uhum, um estudo sobre isso, uhum,
Mas você que fez essas obras, como que você vê isso hoje, assim? Aham. Né, você falou das outras mulheres que hoje já não fazem isso. Eu acho que Uhum. hoje as mulheres também, e talvez eu me inclua, não sei, Uhum. eu fico vendo, observando. Eu vi um corte, né? Uhum. Eu não lembro qual era exatamente o contexto mais complexo, mas da Preta Gil falando, acho que no Roda Viva, Uhum. falando que as mulheres não querem voltar para a cozinha. Pois é. Você lembra? Não sei se você lembra Vi, disso. Você vi. viu? Uhum. O É, trabalho dela é lindo nesse sentido, assim, de uma afirmação em todos os sim, mas sentidos. assim, mas ao mesmo tempo parece que o Uhum. problema é a cozinha e Uhum. não o que a Hum, sociedade faz. é. Não, É pelo um, contrário. né? Foi interessante É, essa correlação que você está fazendo entre a cozinha e a literatura, é. porque para mim isso faz todo sentido, assim. Eu cozinho e gosto de cozinhar, e é a conexão que eu tenho com os meus antepassados. Então, Uhum, assim, a cozinha para mim, ela não só é pelo sabor, mas também pelo gesto, também por fazer. É uma coisa de corpo mesmo. Eu sinto que eu estou praticando uma forma de afeto muito importante para mim. E quando você fala de um- uma, uma dor pessoal com legitimidade, aquilo é uma dor universal. uhum, Entendeu? Quando você tem um perrengue legítimo, é, pessoal, aquilo também é uma coisa do universo, entendeu? Em linhas gerais, quando você tem um cárcere, uma pessoa em cárcere, eu acho que ali tem todo o cárcere do mundo. Eu uhum, acho que a história dos afetos, ela é muito importante na expressão da vital, não apenas da gente individualmente falando, mas da nossa sociedade como um todo. Eu acho que isso tem feito falta, uhum. esse campo dos afetos ser mais expresso, né? Por exemplo, quando eu me formei em jornalismo, eu lancei esse livro São Paulo, Cidade Invisível, Esse é muito que legal, é um adoro. livro que, que eu tenho muito orgulho dele, que ele ganhou o Grande Prêmio Casper Liber, né? E ele é um livro que trabalha os afetos na cidade, né? Uhum, Que sobre as pessoas invisíveis na cidade. Então, o que eu sinto, que inclusive é um dos males das redes, né? É a gente não ter mais tempo para esses afetos, né? Da gente não ter mais tempo para essa cozinha, sabe? Esse cozer, esse vagar, né? Esse uhum, errar sobre as coisas, assim. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, ah, não gosto de poesia, assim, mas é o tal negócio. Quando você tem um tempo para dedicar naquilo, um instante em que você lida com as palavras no seu universo mais íntimo, você começa a descobrir coisas e aí você, é assim como na cozinha, você começa a ter prazeres e percepções de mundo que você não tinha antes, né? Eu acho que o mesmo acontece com a literatura, né? uhum. É um campo dos afetos, na É, minha sim, opinião. exatamente. Você É. fez esse cruzamento assim com maestria nesse livro Obrigado, da. Flávio. Eu gosto muito, eu sou fã. E Marcílio, agora me conta, ah, como que é a tua rotina para escrever isso? Eu Uhum, sou muito curiosa em relação a uhum. isso. Você escreve de noite, de dia? Você é sistemático? Você vem uma inspiração, você escreve? Como que é? Eu escrevia dessa forma, de uma maneira muito assim inspiracional, na Ah, hora que dava, eu meio que roubava o meu tempo para escrever. Mas hoje em dia eu preciso de muita disciplina para escrever. Então, assim, eu tô com 3 livros que eu estou caminhando atualmente. Assim, um é a minha tese do doutorado sobre Drummond, que eu estou trabalhando ela agora numa linguagem de livro. Então, assim, que o grande público possa ler, vai sair livro vai estar então, do em livro, doutorado. é. Legal. Então, chama Drummond e seus amigos. É de um jeito bem simples mesmo, bem direto, e é um livro Mas para fazer esse trabalho, o meu doutorado são 700 páginas, você imagina. Então, eu estou editando isso tudo, trazendo as linguagens as vozes, são muitos personagens e muitas biografias que se intercruzam. Então, é um trabalho que eu estou revisitando agora. Então, eu tenho que sentar e fazer. O outro é um romance que eu devo lançar ainda esse ano, Hum, e aí chama Atomizado, que é uma história de um filho que busca o pai, mas ele conta a história dos militares no Brasil há 100 anos. hum, Então é uma história muito interessante, é um romance, ele não chega a ser um romance histórico, mas ele tem muitas passagens uhum. históricas. E ele também exige muita concentração, porque são muitas vozes, né? São muitos contextos, um trabalho de linguagem também muito elaborado, porque, de novo,
A minha pegada é uma pegada mais lírica, então eu tenho que estudar muito a correlação entre a história e a poesia de um Uhum, jeito uhum, equilibrado, né? Então são. E um amigo meu, o André, dono de uma outra editora, Dromedário, está hum, trabalhando com o meu segundo livro de crônicas, porque esse aqui já tem 8 anos, uhum. o Frágil Frase de Recompensa. recompensa. Então ele está fazendo o Frágil Recompensa 2, né, que na verdade ele, ele responde por um outro título, que a gente ainda está trabalhando. Mas o que porque você vai colocar mais crônicas? Agora Vai são. acrescentar? Não é esse livro, Ah, é é o um tipo outro volume livro. 2, tá, com É, outros tá, exatamente. entendi. E na verdade é um livro que também trabalha com as minhas melhores crônicas dos últimos 8 anos, que são Tá. as crônicas que fizeram mais sucesso nas redes, aquelas que eu elaborei um pouco mais. Então, assim, são Uhum, crônicas que as pessoas adoram. E fala assim, ah, gente, essa crônica não pode ficar lá no feed lá de 5 anos atrás, que uhum. ela é tão bonita. Então eu falei, ah, pô, vou. E na verdade, a gente está trabalhando com essa. Inicialmente, a gente está trabalhando com uma ideia que seria o escultor de nadas, sabe? Essa ideia do cronista como uma pessoa que. O inventor de nadas, Uhum. essa matéria etérea que é o cotidiano, É, o né? A dia a dia, crônica, né. né? Que maravilha. E o que que acontece entre uma ideia até para as pessoas terem noção, que eu acho isso interessante, porque a gente só vê o livro pronto, né. Uhum. O que que acontece entre uma ideia e o lançamento do livro? Pois é, it's a long way, porque na Uhum, verdade o que pode parecer simples, na verdade são muitas passagens, uhum, porque primeiro é preciso dar um sentido para aquilo. Quando é uma coletânea, é mais simples, porque você precisa só de um editor que dá mais ou menos um caráter narrativo para aquele conjunto, né? Agora, quando é um romance, é preciso ter um trabalho muito grande de releitura, de pedir uma leitura de consulta, que eles chamam de, de leitura crítica, não é? leitura crítica, e depois voltar para aquele trabalho, e depois fazer o trabalho de preparação, que é um trabalho de pesquisa muito importante, que não é ainda o trabalho de revisão. O trabalho de preparação é assim, sei lá, você está falando que você foi num museu, tinha uma tal obra. Então você tem que saber que museu que era esse, que obra era aquela naquela época, isso está certo, isso que você está Ah, tá. falando. É uma espécie de revisão Entendi. crítica, sabe? A gente tinha isso em redação, né, Uhum, que era chamada equipe de checagem, né. exatamente. Que no Exatamente jornalismo isso. tem, mas É. na literatura também tem, porque você tem que Uhum, entender uhum, se faz sentido, se não tem algum furo também de lógica dos personagens, se aquilo tem consistência, né? E a leitura crítica ajuda para fazer isso. Então, isso também são mais alguns meses para. Aí depois tem o trabalho de revisão, de montagem, e de produção gráfica, de capa, né? E de planejamento do lançamento. Então, assim, você tem um universo que sai do âmbito só literário e começa a entrar num âmbito comercial, que também é um trabalho complexo, né? Porque você tem que ter os contratos com as editoras, você tem que entender depois como que isso vai se uhum. dar do ponto de vista da divulgação. E então é um trabalho. Mas hoje você tem na literatura uma facilidade que aconteceu também com os músicos. Os músicos antigamente você tinha que contratar um estúdio, era uma coisa muito complexa. Hoje não. Você pode tranquilamente fazer um, um livro você mesmo, às suas expensas, você vai lá e contrata com a gráfica, pede alguém para te ajudar. Então você consegue publicar um Uhum, livro assim como os músicos conseguem rapidamente colocar publicado as suas músicas lá no Spotify, por exemplo, uhum, entendeu? uhum, Então mudou muito a dinâmica, né? Mas o trabalho assim manual, a manufatura, né? Assim, ela continua sendo uma exigência aham, básica, assim. aham. E Marcílio, você já teve alguns poemas musicados, né? Sim. Como que é circular nessas linguagens diferentes ou Uhum, análogas, talvez, não sei, enfim, como que você trabalha com um um compositor que uhum. musica os teus poemas? É muito interessante. Na verdade, não é tão estranho assim quanto parece, porque na verdade a poesia ela veio da Hum, música, né?
ela veio das primeiras cordas que se tangiam e se cantavam ao mesmo tempo. Então, assim, a poesia, ela nasce com música, né? Depois que isso foi dissociando um pouco, mas a música, ela é implícita. Assim, um bom poema, ele tem uma música interior, né? E como a minha linguagem é uma prosa muito do dia a dia, acontece muito isso, das pessoas colocarem música. Ainda mais Uhum. agora com o IA, as pessoas vão lá na IA e colocam a letra e a IA faz a música. Mas aí eu acho muito estranho. Mas eu tenho vários amigos que pegam o livro ou que às vezes são assaltados por uma imagem que aparece num poema, e aí eles fazem a música. E o meu texto ele tem uma coisa coloquial, uma coisa popular, Uhum. uma música popular brasileira ronda os meus poemas, assim como na música popular brasileira tem muita coisa que beira o literário, assim, né? Evidentemente são linguagens diferentes, mas há toda uma imagética, assim, da civilização brasileira, do povo brasileiro, dessa coisa, assim, da qual a gente tem muito orgulho, né? Que é essa grande invenção, né, da nação brasileira, Uhum. que é essa, essa, essa fórmula que deu no Brasil é muito diferente, né, muito rica em Sim. todos os sentidos. E eu tenho muito orgulho de fazer parte disso, assim, de ser brasileiro. Então, acho que isso passa um pouco pela música popular, sim. Que E aí é muito legal. interessante. A gente foi lá para Itaiandu, no sul de Minas, agora, levamos uma música, ganhamos o festival Ah, que com melhor legal. música, e a gente ficou assim, o festival de melhor música de Itaiandu, e a gente ficou assim, Com quem que muito você feliz. São levou? parceiros que moram na cidade Hã. e que eles pediram, me mandaram uma melodia e eu fiz a letra, chama Gerais, ficou Aí linda foi a o contrário, música. né, legal, né. Exatamente, eu fiz a letra em Você cima escreveu da em cima da música. melodia. É Uhum. que era uma música que eles já estavam trabalhando, e aí foi uma relação muito interessante, assim, dessa troca, até socialmente, aquilo que a gente estava falando sobre usar as redes para ampliar os afetos, né? Uhum. E não ficar só no feed ali rodando, né? A Uhum. partir dali criar outras É, saber relações, usar, né. e partir para a construção de um trabalho coletivo. Essas coisas são muito importantes, assim, na minha opinião. Legal. Priscila, você falou dos memorialistas, né, que te Uhum, influenciaram. Quais são os outros, além dos memorialistas? Queria saber se tem algum uhum, mais escritores que te influenciaram. uhum, E se na literatura contemporânea você gosta de alguém? uhum. Como que você tá? Olha, eu amo ler os contemporâneos. Atualmente eu tenho eh, feito muita leitura das mulheres pretas brasileiras, que eu acho que é um corretivo que a gente Uhum, tem que fazer uhum. urgente. E se eu tivesse que indicar um livro, assim, eu acho que o Defeito de Cor, né, da Ana Sim, da Maria Ana Maria. Gonçalves, é um negócio, assim, importantíssimo, uma das obras mais importantes de que eu tenho notícia no Brasil nos últimos anos, porque ela realmente traz, mas não de uma maneira autoindulgente, sabe? Não de uma maneira do sofrimento, assim, Uhum. muito calcado numa dor, assim, que já foi dito, assim, como se fosse um grito de dor, a coisa meio escravizaura, assim. Não, é um trabalho que está numa outra dimensão e que, pela primeira vez, agora a gente tem na Academia Brasileira de Maravilha, né? Letras uma Maravilhoso. mulher negra. Então, assim, é um trabalho que eu procuro corrigir. Isso lá na Maria Firmina é o primeiro romance brasileiro, você acredita que é de uma mulher negra? Pois é. E assim, isso para não falar do Machado, do Lima Que Barreto, teve né? todo esse apagamento, Pois né? é, É. e eu acho que isso é uma coisa que eu, que eu frequento muito, não só por inspiração, assim, mas por dever de conduta, mas Hum. não, por prazer mesmo, Uhum. por identificar que ali está a resposta e ali está a nossa língua, a nossa linguagem, uma coisa urgente, a nossa diferença, sabe? Então Sim. é muito importante isso para mim. Agora, quanto aos memorialistas, eu sou assim meio proustiano, assim, meio Manuel Bandeira, sabe? Assim, eu tenho essa ligação com os afetos desse modernismo que Uhum. está muito na minha voz, assim. Então, o Murilo Mendes, o Drummond, evidentemente, isso tudo é meio fundador para mim. Eu, às vezes, tenho até que brigar
para tirar o som deles do meu ouvido, porque Aham, muitas vezes eu estou compondo um poema como se fosse eles, e entendi. aí, embora eu Como se os você ame, estivesse eu reescrevendo, tenho né? que andar para frente, assim, então eu Aham, preciso experimentar mais. Então eu gosto por assim dizer, misturar com ouvir uns raps de vez em quando, sabe? Fazer entendi. uns racionais, assim, para Aham, ter para me tirar dali e dar um pouco mais de molho para a forma, assim. Então a literatura é uma coisa muito bonita, né? Porque você consegue, através dela, dar uma dimensão que muitas vezes ficaria difícil de você acessar, né? E sobretudo pela poesia. Então, eu acho que o trabalho vai muito nessa direção, assim, uhum, de cruzar com essas trajetórias desses autores com a sua, sabe? Fazer esse atravessamento, assim, eu acho sim, que é é importante. verdade. Mas você tem mais algum livro que a gente não falou? Eu acho que Eu esse acho que aqui, sim, eu acho que esse, não é? esse aqui é o Estados Úmidos, é o meu primeiro livro de poemas, o Chamada é o É o segundo. segundo, tá. E, e aí desse Chamada que eu lancei agora, ele tem como a gente estava falando, uma pegada memorialista. Uhum. Se você quiser, eu posso ler Leia, por favor, vamos ler vou agora? ler um deles aqui, que aí, só porque as pessoas que estão ouvindo, para ter uma ideia, porque você vai Aham, falando, você fala, não, eu tô é, curioso para saber o que que é isso. isso, né? Eu vou ler um poema chamado Caroço. Deixa eu colocar um óculos, porque aí qualquer coisa eu não. Caroço. Dentro de mim tem um nó, um trem, um treco, um troço, uma troça com que já não posso. Dentro de mim tem um trombo, um rombo, um alvoroço. Dentro de mim tem um osso, cortando-me a veia do pescoço, dissecando-me a faca, as tripas. Dentro de mim, ao que tudo indica, vai essa coisica, essa falta de eu, moço. Dentro de mim tem um furo, um fosso, um féretro lento e muito triste, num túnel que insiste em lava e carvão frio. Dentro de mim tem um rio duro e seco, uma gruta, um leito socavão no poço. Dentro de mim tem um coágulo rosso, um espasmo, um infarto, uma poça, um pássaro que me ultrapassa. Dentro de mim tem um maço, um almoço e uma bomba relógio em esboço. Dentro de mim tem um engasgo, um esforço, uma nesga, um catarro raspando a glote, um pigarro de piparote e palha. Dentro de mim tem uma falha, batendo no núcleo e no dorso. Deve ser o coração, que já não ouço. Ah, que lindo! Ah, obrigado. Muito bom. Então o livro é todo nessa pegada, assim, Aham. de trazer um pouco dessa musculatura, essa coisa do corpo, né? Mas ligando Com com as coisas da sentimento. família É, e do nosso tempo, enfim. é. Eu acho que quem tiver interesse vai gostar. Que legal. E onde que a gente acha? Esse tá na Amazon, Ah, tem tá. e-book, tem na editora, no site da editora Ramalhete, Uhum. e tem em algumas lojas. Aqui eu fiz o lançamento lá na Megafauna, e, mas né, lá em Belo Horizonte tem mais livrarias, assim, porque lá tem Aham. um astral mais Buenos Aires, assim, que tem Aham, livrarias sim. pequenininhas de rua, né? Mas em todas as boas casas do ramo, com Que certeza. legal. Marcílio, muito obrigada pelo papo. Ah, foi um prazer, Flávia. Para mim, uma delícia estar aqui. Quando você lançar o próximo, o romance, aí você Ah, com volta, hein, pra gente certeza. contar. E Isso acho vai que também tem ser, muita coisa interessante para falar sobre esse com assunto aí, certeza, papo né? sério. Do Legal. romance. Obrigado. Obrigada. Obrigado a você por ter assistido. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal. Se você está nos ouvindo pelas plataformas de podcast, siga o PitaiaCast e deixe estrelinhas. Nós estamos também no Instagram, é @pitaiacast. E se você gostou desse conteúdo, assistiu até agora, passe pelo WhatsApp para as amigas e amigos. Um beijo, tchau, tchau. Tchau.